E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar fundo na ciência que muitas vezes é invisível, mas que garante a qualidade e a segurança de tudo que a gente come. É uma jornada e tanto, que vai desde um lote de produção gigante até um laudo final super detalhado. Vamos juntos descobrir os segredos que existem por trás de um simples rótulo? Pois é, essa pergunta é o que move uma indústria inteira. E não tem mágica nenhuma aqui, é ciência pura. Uma ciência que começa muito, mas muito antes do alimento chegar na prateleira, com um processo de investigação super rigoroso para decifrar a identidade de cada produto. Esse aqui vai ser o nosso mapa. A gente vai seguir essa jornada de uma amostra de alimento etapa por etapa para entender como a incerteza se transforma num laudo confiável que garante a segurança de todo mundo. Tudo começa com a pergunta mais fundamental de todas. Afinal, por que analisar os alimentos? A resposta para isso é a grande missão por trás de cada teste feito em um laboratório. Olha, para simplificar, a análise de alimentos é basicamente um trabalho de detetive. Usando as ferramentas da ciência, é como se a gente interrogasse uma pequena amostra para ela revelar todos os seus segredos, desde o que tem na composição até a confirmação de que ela é segura para o consumo. E essa investigação tem 4 objetivos bem claros. Não adianta só saber o que tem no alimento. É preciso saber se ele tem qualidade, se ele é seguro para comer e, claro, se ele cumpre todas as regras e leis dos órgãos reguladores. Cada um desses pontos é absolutamente essencial. Agora, vamos para uma etapa que pode literalmente validar ou jogar fora todo o resto do trabalho. Se essa parte falhar, nada mais importa. Essa frase é a regra de ouro em qualquer laboratório de alimentos. Pensa só, de que adianta ter a tecnologia mais avançada do mundo se aquela pequena porção que vai ser analisada não representa de verdade o lote inteiro de onde ela saiu? Não adianta nada, né? E aqui a gente vê os dois caminhos possíveis. De um lado, uma amostra coletada do jeito certo, que representa com precisão toneladas de produto e por isso gera um resultado que a gente pode confiar. Do outro lado, uma amostra mal coletada, que leva a um laudo que não vale nada, gerando uma falsa sensação de segurança ou até fazendo uma empresa descartar um produto que estava perfeitamente bom. E mesmo com a amostra perfeita, o desafio continua. Os cientistas precisam ficar de olho nesses 3 tipos de vilões que podem distorcer os resultados. O objetivo é sempre reduzir essas incertezas ao mínimo. Para garantir a precisão, a primeira missão é desmontar o alimento em seus componentes básicos. Certo? Com uma boa amostra em mãos, a primeira grande análise é descobrir a sua composição. E o resultado disso é algo que todo mundo já viu por aí, a famosa tabela nutricional. Basicamente, estes são os 5 grandes componentes. A umidade diz muito sobre a validade do produto. As cinzas, que é o que sobra depois de queimar tudo, indicam os minerais. E aí temos as estrelas, proteínas, lipídios e, por último, os carboidratos, que são calculados por diferença, ou seja, subtraindo todo o resto de 100%. É a matemática básica da nutrição. E para calcular a energia, ou seja, as calorias, existe um padrão mundial chamado fatores de Atwater. Para as proteínas, o valor padrão é de 4 quilocalorias por grama. Para os carboidratos, temos exatamente o mesmo valor de energia, outras 4 quilocalorias por cada grama. Mas agora, olha só a grande diferença. Os lipídios, as gorduras, são muito mais densos em energia. Eles fornecem mais que o dobro, 9 quilocalorias por grama. Isso acontece por causa da estrutura molecular deles, que simplesmente consegue armazenar muito mais energia no mesmo espaço. Então, a grande lição aqui é a seguinte: o número de calorias no rótulo não é um chute, de jeito nenhum. É um cálculo bem preciso, baseado na quantidade de cada um desses macronutrientes, multiplicado por esses fatores que são universais. Ok, agora a conversa fica ainda mais interessante. A gente vai entrar no laboratório para ver as ferramentas de alta tecnologia que permitem fazer análises muito mais específicas e, uau, muito mais precisas. A primeira ferramenta é a espectrofotometria. A ideia por trás dela é brilhante de tão simples. Um feixe de luz atravessa a amostra e um sensor mede o quanto de luz foi absorvida no caminho. Isso nos diz com exatidão a concentração de uma substância. É quase como quando a gente olha um suco e sabe se ele está forte ou fraco só pela intensidade da cor. O princípio é bem parecido. A seguir vem a grande estrela do laboratório, a cromatografia. Imagina que a amostra de um alimento é como uma multidão de compostos, todos misturados. A cromatografia é a técnica que consegue organizar essa multidão, colocando cada composto em uma fila indiana perfeitinha.
E o processo é genial. Funciona como uma corrida de obstáculos. A amostra é empurrada por um solvente, que a gente chama de fase móvel, através de um caminho cheio de obstáculos, a fase estacionária. Cada composto interage de um jeito diferente com esses obstáculos. Alguns passam correndo, outros vão mais devagar. E é essa diferença de velocidade que separa todo mundo. No final, um detector age como juiz na linha de chegada, identificando cada um que passa. E o poder dessa técnica é impressionante. Com ela, não se identifica apenas açúcar, mas se descobre se é frutose ou glicose. Não se diz apenas ácido, mas se especifica se é ácido cítrico ou málico. É assim que se consegue encontrar e medir compostos super valiosos como os antioxidantes. Depois de toda a coleta, toda a preparação e todas as análises, chega o momento da verdade. Juntar todos os dados e dar o veredito final sobre aquele produto. Nenhum desses números existe no vácuo, solto no ar. O valor do pH, o teor de umidade, a quantidade de uma vitamina, cada resultado é colocado lado a lado com os padrões definidos pela legislação, como as normas da Anvisa ou do Ministério da Agricultura. O produto está dentro ou fora do padrão. A resposta está exatamente nessa comparação. E aqui a gente tem uma visão do ciclo completo. Tudo começa com o lote de produção e aquela amostragem crucial. Daí segue para o preparo, para a análise no laboratório, para os cálculos e para a comparação com os padrões. Isso tudo gera o laudo final, que, se for o caso, pode até gerar uma ação corretiva na fábrica. É um sistema que se retroalimenta para garantir a qualidade. Então, da próxima vez que alguém olhar para uma tabela nutricional, vai poder lembrar de toda essa jornada. Cada número que está ali é o resultado de um processo científico super rigoroso, feito para transformar um alimento desconhecido em uma história clara e confiável. A pergunta que fica no ar é, com esse conhecimento, o que mais a gente consegue descobrir lendo um rótulo?